Olá, estamos de volta em nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e aí começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e a mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes da gente iniciar hoje, a gente até conversou um pouco sobre essa leitura. Foi até a primeira vez que fizemos isso, né? Porque o que nós conversamos foi isso, é que Jesus, ele não se intimidou, ele não deixou de fazer o que ele já tinha em mente de fazer, mesmo sabendo que eles estavam ali o observando e querendo encontrar um motivo para acusá-lo. Por isso, Jesus fez o que ele deveria fazer, mas ele preparou para isso, preparou o ambiente. Ele criou um argumento forte antes dele realizar o milagre que ninguém podia discutir. Não é verdade? Que ele perguntou, o que ele perguntou? Se poderia fazer o bem ou o mal no dia de sábado. Se deveria salvar uma vida ou deixar que ela se perdesse. Então quer dizer que dessa maneira, com essa pergunta que ele fez antes dele realizar o milagre, ele quebrou os fariseus e os mestres da lei. Porque eles não podiam dizer nada, porque o que Jesus falou era lógico, certo, e a verdade. E quanto à verdade, a gente está cansado de saber que a verdade não tem o que discutir dela, né? A verdade é ou você aceita ou você despreza. A função de uma lei é preservar o bem, é preservar a ordem. Então, quando você pratica o bem, não só você está praticando a lei, como você está fazendo algo que está acima da lei. Porque até mesmo a lei está a serviço do bem. E não o bem a serviço da lei. Então, por isso que Jesus diz, não há lei, não há nada que impeça uma pessoa de fazer o bem. Fazer o bem está acima de tudo. Verdade. E eles eram tão radicais que então só porque era sábado deixar de fazer um bem a alguém não faz sentido, né? Sábado era o dia do Senhor.
antes de Jesus ressuscitar no domingo, quando passou a ter um novo sentido. Nisso a lei foi mudada. Exatamente. O dia do Senhor passou a ser o domingo. Mas pelo fato de que hoje, por exemplo, hoje nos nossos tempos, o dia do Senhor é domingo, porque domingo é o dia da Páscoa de Jesus, quando ele ressuscitou. Então foi quando os primeiros cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana para a fração do pão. Então tomou um novo sentido depois da ressurreição de Jesus. E porque é domingo, é um dia sagrado, não se pode fazer o bem, não se pode fazer nada, então é um radicalismo sem sentido. Exatamente. Que não faz sentido nenhum, como fala em inglês, no make sense, sem sense, sem sentido. Exatamente. Então, o que a gente tira desse evangelho é que Jesus, ele sabia muito bem a sua missão, o que faria e o que aconteceria com ele e o tempo que tudo isso ia se dar. Então, ele não podia permitir que alguém lhe fizesse algum mal antes de chegar a hora certa. Exatamente. Por isso ele pensou, está aqui no versículo 8, Jesus fala assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. E fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. É bem interessante, que me chamou a atenção que o homem estava lá. Nós não sabemos, o evangelho não menciona se ele foi lá para ele ser curado, por que razão ele estava lá naquele exato momento que Jesus chegou lá. Não diz nada disso, só diz que o homem estava lá, e uma vez que os mestres da lei e os fariseus observaram isso, queriam ver o que Jesus ia fazer, porque eles já deviam de imaginar: Jesus vai curar esse homem. E outra coisa também, eu estava tentando imaginar comigo aqui, qual seria essa doença, porque se fosse lepra, certamente esse homem não estaria ali, né? Então não chegava a ser lepra, era alguma doença de pele, né? É uma mão seca, quer dizer, dá a impressão que é alguém que tinha uma mão atrofiada, né? Alguma coisa assim, né? Podia ser até hoje, não sei, gangrena. Gangrena, ou sabemos qual foi. Até mesmo um câncer de pele, né? De repente. Nós não sabemos qual foi essa doença, né? Agora eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que eu ficava muito com ela, morava do lado da minha casa. E a gente ficava junto, eu assistia a televisão com ela e conversava muito. A maçona, chamo ela carinhosamente de maçona. Então, ela dizia sempre assim: todas as doenças que Jesus curou têm cura, aquelas que ele não curou não tem cura. Eu ouvia isso, eu não entendia muito bem não, mas mais tarde, quando eu me tornei católica, e fui ser catequista, eu lembrava disso. Bom, eu nunca repeti isso, porque na verdade eu não sei assim se isso é apenas um dito popular, se isso é uma coisa, se é uma verdade ou se não é uma verdade, se é o que existe a verdade que é dita por Deus, né, que está na palavra de Deus revelada, e existe coisas que as pessoas criam, né, imaginam que assim deve ser, né? Histórias que vêm sendo contadas desde os tempos antigos, né? Dos nossos antepassados, coisas que se tornaram popular no meio do povo, né? Me lembro disso, né? Que eu nunca esqueci disso, que todas as doenças que Jesus curou têm cura, que ela dizia. Mas eu não sei essa fonte de onde vem essa informação. Na realidade, Jesus pode curar qualquer doença, não importa qual seja. Porque eles diziam isso, que curou no tempo dele. Aí mais tarde a ciência descobriu cura para aquelas devidas doenças. Isso é verdade. É isso que essa minha vizinha disse. Mas eu nunca repeti, nunca nem numa aula, nunca numa aula de catequese, que daí nunca falei isso para ninguém, porque nós somos muito ortodoxos, só falamos aquilo que nós
sabemos a fonte, de onde vem. De onde veio. Porque você tem muitas coisas criadas, né? Às vezes, já conversei com algumas pessoas que eles falam assim, que está na Bíblia escrito isso, mas passagens... Quando você vai ver, não está nada. Não existe, que não existe. Então, hoje em dia é muito comum também as pessoas dizerem, atribuírem certas coisas para a Bíblia que não estão na Bíblia, né? Mas... tudo bem, mas o que a gente pensa sobre isso é que realmente a gente não conhece que doença é essa da mão seca, né? Que doença é essa, mas a mão é um instrumento de trabalho, né? A nossa mão realiza muitas coisas, então imagina como que deve ter sido muito bom para esse homem ter tido essa cura. Verdade. Né? Ter tido essa cura e que... poder trabalhar normalmente. Porque a vida de quem não trabalhava naquela época era uma vida de ficar pedindo esmola, né, sentados. Eram também discriminados, porque o fato de terem alguma doença de nascença, os fariseus, os mestres da lei, consideravam que eram pessoas pecadoras, que sofriam aquilo. Associavam ao pecado. E uma vez até perguntaram a Jesus, né, foi um cego de nascença, que perguntaram a Jesus, Senhor, foi ele que pecou ou os pais dele? Os pais dele. Os apóstolos perguntaram a Jesus, né? Jesus falou, nem foi ele, nem foram os pais, para a glória de Deus. E Jesus o curou, né? Exatamente. E hoje a gente já sabe, né? Porque infelizmente algumas pessoas nascem com alguns problemas genéticos, problemas que a mãe pode passar na gravidez e aí pode dar, né? Atrapalhar a gestação e vir a pessoa nascer com alguma deficiência. Exatamente. Mas a gente sabe que Jesus fala que tudo isso é para a glória de Deus. Exatamente. E a salvação da pessoa, né? Porque ele fala, às vezes, é melhor entrar cego no reino dos céus do que ir com 2 olhos para o inferno. Entrar sem uma mão no reino dos céus do que ir com as 2 para o inferno. Não adianta nada eu ter um corpo perfeito se eu for para o inferno. Não adianta nada. Bom, o mais importante é que a gente tenha uma fé inabalável. Cada vez mais a gente vai descobrindo, né? Inclusive agora, a nossa geração, pessoas da nossa idade para frente, quer dizer, conforme nós vamos vivendo, conforme a idade vai avançando, os problemas de saúde vão aparecendo. As doenças vão chegando. E quer dizer, nós sabemos que temos um tempo também determinado. E o mais importante de tudo é fazer igual São Paulo, né? Guardar a fé, como ele diz, manter a fé. Ser perseverante até o final. Mesmo que seja inevitável que a gente venha a contrair alguma doença, o importante é que neste momento, mais do que nunca, a gente precisa da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque para Ele nada é impossível. A gente deve pedir a nossa cura. E se caso a gente não for curado, é porque Deus tem um outro plano para a gente. Mas verdade. O importante é ter fé e coragem. Verdade. O Senhor é bom e Ele preenche tudo que nós precisamos. Ele preenche a nossa alma, o nosso ser. Ele nos dá alegria e Ele dá força. Com Ele a gente vence qualquer obstáculo. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. E também um milagre é possível. Não podemos nunca desistir do milagre na nossa vida. Pedir que o Senhor faça um milagre na nossa vida. A gente fica sempre muito encantado, né? Ontem mesmo nós estávamos lendo, um pouco sobre a vida de Santa Cecília, que ela viveu no ano 100 e pouco. E a gente estava lendo uma parte da vida dela, que quando ela foi aprisionada, depois que mataram o marido dela e o cunhado, colocaram ela para morrer asfixiada em um quarto, um lugar com muito vapor. Então, durante o período que ela esteve ali asfixiada, que era para morrer sem ar com aquele vapor, ela começou a cantar e a louvar a Deus.
Então ela ficou cantando e louvando a Deus todo o tempo. E nada aconteceu a ela. O que aconteceu? Ela não morreu. Ela não morreu dessa maneira. Depois ela foi mártir, morreu de outra maneira. Mas a gente vê assim que, já pensou se ela tivesse ali sentadinha, quieta, esperando a morte chegar, sem fazer nada? O que ia acontecer? Ela ia morrer mesmo. Mas o fato dela ter aproveitado, ela pensou assim, já que eu vou morrer louvando a Deus. E começou a louvar a Deus. E aconteceu que ela então foi poupada ainda mais um tempo. Depois mataram ela de outra maneira. Mas ela é a padroeira dos músicos. Ela também tocava uma espécie de um instrumento que foi anterior ao piano. Foi dele que deu origem ao piano. Então, é por isso que eu contei esse exemplo de Santa Cecília, porque a gente deve de louvar a Deus na nossa vida. Em todas as circunstâncias. Se você estiver nesse momento sofrendo com uma doença, a ponto de, às vezes, deixar você desesperado, sem saber o que vai fazer, louve a Deus. Cante. Faça alguma coisa que o Senhor vai trabalhar nas suas necessidades, na minha, na do Adilson. Algo imprescindível para nós católicos, por exemplo, é a Eucaristia. Se a gente se volta para a Eucaristia, neste momento de sofrimento, a Eucaristia é o nosso grande remédio. Está com Jesus dentro da gente. Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A Eucaristia é um alimento da eternidade. Quem recebe a Eucaristia dignamente está recebendo o corpo e sangue do Senhor, que Ele mesmo disse, fazer isso em minha memória. Então, todos vocês que estão sofrendo, que estão passando por um momento difícil, não esqueça que na Eucaristia, na comunhão, vai ter o alimento do corpo e da alma. Jesus é medicina, remédio. Uma vez, nós assistimos, participamos de um retiro com o padre Emiliano Tardif, acho que é assim que fala. Ele veio aqui em Miami, no Orange Bowl, e fez um retiro. Então ele contou de uma viagem que ele fez por Damasco. Ele percorreu os lugares onde São Paulo fez viagem. E ele então, lá é um lugar totalmente muçulmano, ele esteve lá, só tinha uma igreja católica na época. Maioria muçulmana. E ele então celebrou a missa. Então tinha tanta gente que a missa chegou a ser... saiu para fora as pessoas, Então a missa foi do lado de fora de tanta gente que tinha. E ele é um padre que foi curado, estava morrendo com os 2 pulmões comprometidos, eu já contei aqui em outro vídeo. Ele estava morrendo quando recebeu a visita de 6 jovens do movimento carismático que fizeram uma oração por ele, e ele ficou curado. E daí ele voltou, pediu permissão para que ele fosse um padre missionário e sair pelo mundo pregando que Cristo está vivo. Então lá em Damasco, nessa missa que ele celebrou, ele contou que começaram a distribuir a comunhão, e muita gente, sem saber, sem ter conhecimento que aquela comunhão era o próprio Cristo, teve pessoas que não eram católicas e receberam a comunhão. E aí deu assim um pouco, eles ficaram preocupados, porque não pensavam que isso ia acontecer. Mas teve então uns médicos que começaram a questionar o padre e perguntar qual era o remédio que os católicos estavam distribuindo para a multidão, porque alguns pacientes estavam curados de enfermidades que não tinham cura. Aí contou de uma senhora que estava ficando cega e que ela ficou boa. E aí, então, a partir daí, ele fez essa pregação dizendo que nesse dia ele descobriu que Jesus era medicina. Ele também era remédio na comunhão. Mas a gente, o maior de todos os remédios. Mas a gente sabe que existe
tudo tem uma regra. Você não pode receber a comunhão de qualquer maneira. Você tem que se preparar para receber o Senhor. Quando você vai receber uma visita, você prepara a sua casa para a visita. Assim deve ser com nossa vida. Preparar. Você limpa a casa, prepara um lanche bem gostoso, algo assim do melhor que você tem, para poder agradar aquela visita. A mesma coisa é quando a gente se prepara para poder receber a Eucaristia. E nós estamos refletindo tudo isso com a nossa reflexão na cura do homem da mão seca, porque ultimamente a gente vem sabendo de muitas pessoas que estão descobrindo que estão com câncer. E pessoas bem próximas da gente, parentes, amigos. Então, por isso que eu estou falando nesse ponto, dizendo para vocês, né? Eu também posso estar, qualquer um pode ter essa doença, qualquer um de nós. E nós estamos sujeitos, nós estamos no mundo assim, infelizmente, consequência do pecado, e que o nosso corpo veio ficar debilitado dessa maneira. Mas a gente não deve esquecer que Jesus é o alimento que desceu do céu. E a comunhão, na hora que o padre consagra, que fala, né? Que eis o meu corpo. Quando ele fala que o Espírito Santo, né, faz o sinal da cruz para descer, para se transformar no corpo e sangue do Senhor, a gente sabe que se transforma, mesmo sem perder a forma, sem perder a aparência de pão, mas se torna o corpo do Senhor. E além da gente saber que isso acontece, a gente não vê o milagre acontecendo, mas sabe, mas existe cientificamente comprovações de muitos milagres eucarísticos no mundo inteiro. É o que a gente chama de transubstanciação. Existem esses milagres comprovados pela ciência, que é bem interessante. Alguns lugares onde a hóstia se tornou pedaço de carne e o vinho sangue, quando foram fazer exame, descobriram que é uma partícula do miocárdio, uma parte de dentro do coração, e que é de pessoa viva e que não é morto e que tem todas as substâncias, sais minerais. Olha, então até nisso o Senhor... E o que deixou os cientistas totalmente confusos é que eles comprovaram que, além de ser uma parte do miocárdio, uma parte do miocárdio que está como que viva, aquele pedaço de carne é de uma pessoa viva. Então eles ficavam pensando assim, como pode ter sido tirado de uma pessoa um pedaço do miocárdio e ele continuar vivo? A pessoa teria que estar morta, certamente. Mas não, está vivo, é como se estivesse vivo. E a pessoa já foi examinada em vários lugares onde houve esse milagre. O tipo sanguíneo é AB e é sanguíneo de um homem. É sanguíneo de um homem AB com todos os sais minerais, tá entendendo? Então, o sangue vivo, porque ele... Sangue vivo. Acho interessante, porque o sangue, acho que depois de meia hora, ele coalha, e ali não, está vivo, com tudo, com os glóbulos vermelhos, glóbulo branco, que massa, tem tudo ali. Mantém todos os elementos. Mas, bom, nós acreditamos e felizes somos... Mas para nós, graças a Deus, nem precisaríamos dessas comprovações para acreditarmos, porque a gente sabe, só pela palavra de Jesus, a gente já acredita. Eu acredito. Eu já fui ministro da Eucaristia e eu já tive uma experiência também. E eu sei que o Senhor está presente ali. Eu acredito nisso. Eu acredito. E quando Ele me deu essa experiência, eu nem pedi. Foi porque eu tinha ficado, antes de vir para a igreja ajudar a distribuir a comunhão, eu fiquei umas 2 horas com uma pessoa, que é uma filhada minha, falando sobre os milagres eucarísticos, Jesus na Eucaristia. Eu fiquei dando uma catequese para ela pelo telefone. Nem imaginava que à noite eu ia ter uma experiência, nem imaginava. Mas o Senhor é muito bom, misericordioso. E a gente crê, independente se eu tivesse essa experiência ou não. Eu entendo. É verdade. Eu já acreditava nisso. Isso é uma das coisas maravilhosas da minha fé. Eu acho muito bom entender que Jesus está presente e vivo ali
e saber que a gente não pode receber ele se estiver em pecado mortal. E tem que se confessar. E eu tenho muito cuidado com isso. Jesus, quando curava alguém, sempre dizia: vá e não peques mais. Então, olha que a gente já falou, já passamos bastante, nós vamos terminar por aqui. Desejamos que vocês acreditem como nós acreditamos, ou mais do que nós acreditamos. Acredite que Jesus é medicina, Jesus cura e a comunhão é receber o próprio Cristo. É como ele disse: alguém me abre, nós entraremos nele e faremos a nossa morada. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos sempre abertos para Ele, compreendermos a Sua palavra e acreditarmos que Ele realmente é o nosso remédio. Amém. Então vamos ficar por aqui e continuemos em oração por todos os enfermos, especialmente, por aqueles que estão próximos da gente. A gente deve sempre rezar pelos nossos vizinhos, pela nossa igreja, pelos nossos afilhados, nossos filhos, por todas as pessoas próximas da gente e por nós mesmos, E vocês estão ouvindo o sino? Isso aí é para nos avisar que o nosso vídeo está terminando. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Tchau. Tchau.